Boa noite. Vamos esperar um pouquinho, tá? Porque eu mesma estou com dificuldade aqui na internet hoje, por causa da chuva, aqui no Rio, né? Está chovendo muito. Então, eu só dou uma esperadinha assim, um pouquinho, que eu acho que mais pessoas devem estar chegando. Ok? Ok. Em todo caso, eu posso apresentar a Silvia logo, né, Silvia? Claro que sim. Então, a Silvia Cunha, ela é professora também do curso, aqui do nosso curso, né, da nossa especialização em filosofia antiga. Ela é doutora em filosofia e ela tem uma carreira também no direito. Ela foi juíza do trabalho durante 18 anos e agora ela se dedica só a temas da filosofia antiga. Então, está aí a Silvia. Eu acho que, Silvia, você pode começar. Tá ótimo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria começar agradecendo a Irle por esse convite, que me deixou muito satisfeita, porque é uma maneira de nós termos um primeiro contato. Eu vou dar aula para vocês no próximo semestre. A nossa cadeira vai ser Filosofia, Direito e Justiça na Grécia Antiga. E para essa palestra de hoje, eu pensei que um tema interessante que despertaria atenção e seria uma boa apresentação da nossa matéria era trazer para vocês uma apresentação do sistema judiciário de Atenas durante o século V, mais especificamente durante a segunda metade do século V. E isso porque esse é um período muito interessante, porque é o período em que estavam circulando por Atenas Sócrates, Platão. Então, para nós da filosofia antiga, é um período muito rico, né? Então, seria impossível cobrir todo o século V, já que as instituições estão em mudança nesse período também, como hoje. Nosso foco principal vai ser a segunda metade do século V. E o que eu estou querendo, o que eu estou chamando dessa apresentação geral? Eu pretendo ver com vocês como era, na prática, o funcionamento da justiça em Atenas, nessa época, ou seja, como é que corriam as ações judiciais, as disputas nos tribunais, como é que se davam os julgamentos nessa época na cidade, como é que os próprios gregos estavam vendo a sua justiça. Basicamente, esses são os temas centrais que eu vou tratar com vocês aqui hoje. Bom, quando o século V começa, Atenas já vive no período do regime democrático. A democracia em Atenas foi um regime que vigorou por menos de 200 anos. E foi, como vocês sabem, uma experiência única na antiguidade. A gente não tem notícia de um regime similar em nenhum outro povo num período tão remoto, né? Isso é que faz esse período tão interessante para a gente, né? Inclusive do ponto de vista jurídico, não só filosófico, político, mas também jurídico. Bom, nesses quase 2 séculos de democracia, as instituições políticas e judiciárias de Atenas sofreram grandes transformações e, aliás, esse foi um período, pelo menos o século V, foi um período particularmente conturbado. Bom, quando eu comecei a preparar a palestra, me pareceu o seguinte, que eu precisava situar um pouco a democracia grega e que, então, eu precisava fazer uma pequena análise histórica, um esforço histórico da evolução das instituições políticas em Atenas até que se implantasse a democracia. E isso tem uma razão, porque o sistema judiciário grego, nessa época, ele foi forjado, ele se forma juntamente com essa evolução do regime político. É claro que a gente está falando de um período em que não havia uma separação entre poderes judiciário, executivo, legislativo,
porque isso, todo mundo sabe, vocês sabem, é uma invenção do século das luzes. Ou seja, o governante ou governantes, na verdade, estavam exercendo essas funções simultaneamente, elas não estavam delimitadas. Por isso, quando o regime político começa a mudar, a se encaminhar para algo que vai desembocar na democracia, as instituições judiciárias vão evoluindo paralelamente, essa evolução se dá conjuntamente, uma coisa não se dissocia da outra. Então, nós vamos ver muito rapidamente, apenas para que a gente situe melhor esse quadro que nós vamos tratar, quais foram os passos dados na construção desse regime e como é que esse regime vai também influenciar o funcionamento da justiça grega nesse período. É evidente que, no âmbito dessa palestra, eu não teria a pretensão de examinar com vocês exaustivamente a evolução histórica das instituições políticas de Atenas, seria impossível. Portanto, eu vou tratar aqui apenas dos temas mais relevantes desse processo, tendo em vista o foco principal da gente, que é a justiça ateniense. E também vou tratar dessa evolução a partir do momento em que Atenas começa a se diferenciar, começa a traçar um caminho próprio que a diferencia das demais poleis gregas. No entanto, é claro, vocês vão ter em vista sempre que essa evolução foi bem mais complexa do que os capítulos, tem mais capítulos do que o que eu estou mencionando aqui com vocês, e também a gente precisa levar em conta que o nosso conhecimento sobre um período tão remoto não é, em absoluto, preciso. Primeiro, as fontes de que nós dispomos são muito fragmentárias. Depois, se não são fragmentárias, elas recaem sobre relatos que não são de todo confiáveis. Ou porque faltam a esses relatos precisão histórica, no sentido de que não havia uma ciência histórica estabelecida, como nós entendemos hoje, ou muitas vezes falta isenção a quem fez o relato. Por exemplo, quem nos relata alguma coisa do século V é um grande admirador de Péricles e nos narra a realidade de acordo com essa ótica de um admirador de Péricles. Ou então nós temos, por exemplo, o relato de Aristóteles na Constituição de Atenas. Esse é uma obra que foi recuperada no século XVIII ou XIX, agora não me lembro, século XIX, se não me engano, e que se atribui a Aristóteles, mas, na verdade, pode ter sido escrita por um discípulo. Mas, enfim, Aristóteles vai escrever no século IV sobre o século VI. Ele tem toda uma história da evolução, nessa obra Constituição de Atenas, ele traz a evolução das instituições políticas de Atenas, mas ele está escrevendo 2, 3 séculos depois. Então, essa fonte também não é absolutamente confiável. Enfim, o que eu quero dizer é que nós estamos pisando num terreno instável e o nosso conhecimento que a gente pode ter dessa época é sempre muito sujeita a revisões. Assim sendo, eu gostaria que vocês entendessem esse quadro que eu estou apresentando como uma descrição aproximada, mas que eu não tenho a pretensão de traçar um retrato fiel da realidade grega, a qual, em última análise, a gente não tem acesso, né? Bom, então, o primeiro tópico será na verdade, o segundo tópico será esse esforço histórico. O tópico seguinte da palestra, então, aí nós vamos propriamente abordar a justiça grega, nós falaremos das cortes judiciais, como é que funcionavam, como é que se dava a escolha dos julgadores nesse período. Nós vamos ver qual era o procedimento básico de uma ação judicial. Eles tinham diversos tipos diferentes de ações judiciais, nós vamos ver só o procedimento padrão, mais comum. Como é que se iniciava a demanda, como é que o réu era chamado a juízo, como era a produção de provas, como é que se dava o julgamento nessa época. Vamos tratar também das figuras que atuavam no processo. Quem podia iniciar a demanda? Quem recebia essa demanda? Quem eram os defensores? Quem eram os acusadores? Vamos terminar falando de um personagem típico desse período, que é o Sicofanta.
E, por último, o último tópico da palestra, eu pretendo ler com vocês alguns trechos de comédias de Aristófanes. Ele foi o mais conhecido comediógrafo do século V. Talvez pareça curioso para vocês que, numa palestra sobre a justiça grega, a gente traga um autor de comédias. No entanto, Aristófanes não pode deixar de ser mencionado. Nas suas comédias, ele traçou um retrato muito vívido, muito crítico também, da justiça ateniense, mas, além disso, não só ele foi crítico, mas ele traz detalhes do funcionamento da justiça, detalhes do cotidiano. E, portanto, ele é uma fonte imprescindível quando se fala da justiça na segunda metade do século V. Também, além disso, um outro fator é o seguinte: as comédias dele têm muitas referências à justiça grega. E isso é um indicador da importância que os atenienses davam à justiça, como a justiça grega estava presente no cotidiano de um cidadão ateniense daquela época. E eu vou começar falando um pouquinho para vocês do teatro grego, da comédia de Aristófanes. Eu resolvi, embora esse seja o último tópico, eu vou começar por aqui, porque isso é uma digressão no tema principal da palestra, então vamos fazer essa digressão no início, para depois ficarmos só no nosso tópico principal. Aristófanes nasceu na segunda metade do século V. A data mais provável teria sido 447. Ele morreu no início do século IV, provavelmente 385. Ele, portanto, ele foi contemporâneo de Platão, foi contemporâneo de Sócrates. Aliás, de Sócrates, ele traçou um retrato impiedoso, muito engraçado, na comédia As Nuvens. A comédia grega costuma ser dividida em fases, né? Em razão das características distintas que ela foi assumindo ao longo. A produção de Aristófanes está situada na primeira fase, a comédia antiga, e a característica principal da comédia antiga é o forte conteúdo de crítica política e social. Havia muita paródia de figuras conhecidas dos atenienses, personagens políticos relevantes, eventos políticos também eram sempre mencionados. Eu acho, se eu não me engano, o único autor de que nos chegaram peças integrais desse período da comédia antiga foi Aristófanes. Eu acho que não chegou de nenhum outro. E, convencionalmente, se considera que a comédia antiga vai até o fim da Guerra do Peloponeso, que, como vocês sabem, foi aquele conflito entre Atenas e Esparta e suas aliadas, que se estendeu por quase 30 anos e que acabou com a derrota de Atenas. Muito bem. Na Grécia, as apresentações teatrais estavam inseridas nos festivais religiosos do culto do deus Dioniso, o deus do vinho. Inicialmente, essas festas eram celebradas em Atenas uma vez ao ano, na primavera. Seria final de março, início de abril. Não há uma correspondência exata dos meses do calendário grego com os nossos, eles tinham um calendário lunar. De início, essas festas tinham duração de 5 a 3 dias. Eram as grandes Dionísias ou Dionísias urbanas. Mais tarde, passaram a ocorrer também representações teatrais numa segunda festa, que eram as Leneias. Nas Leneias, inicialmente, eram representadas só comédias e depois passaram a ser representadas tragédias. Isso é o contrário do que ocorreu nas Dionísias, onde primeiro começaram a ser representadas as tragédias e mais tarde é que foram introduzidas as comédias. E era nesse contexto de um festival, de um evento cívico que mobilizava o mundo grego, a cidade toda, mas não só os atenienses, como vinham também gregos de outras cidades para assistir a essas representações, que eram realizados uns concursos teatrais, o que é muito
característico do espírito agonístico grego. Eles tinham jogos em que havia competições e também essas representações eram um concurso. Eram apresentados em sequência 3 tragédias, um drama satírico e uma comédia. Isso, quer dizer, eu mencionei que estrangeiros compareciam para esses festivais, mas, na verdade, para as grandes Dionísias apenas, que aconteciam, como eu disse, março e início de abril. As Lenéias ocorriam em janeiro, ou seja, em pleno inverno, que era um período que os gregos consideravam que o mar não era navegável. Portanto, nas Lenéias só participavam efetivamente os cidadãos da Ática, não vinham estrangeiros. A comédia passou a ser representada nas Dionísias a partir de 487 a 486. E, segundo alguns autores, ela teria assumido esse caráter mais marcadamente de crítica política a partir de 460, o que coincide com a ascensão de Péricles como uma figura política mais importante no cenário ateniense, né? Então, a cada festival concorriam 3 poetas trágicos. Cada um deles apresentava 3 tragédias e um drama satírico. E 3 comediógrafos, cada um encenava, então, uma comédia. Nessa época, na Grécia, se considerava que o autor de tragédias não poderia escrever comédias. Aliás, eu acho que não se tem notícia de nenhum autor grego que tenha escrito comédias e tragédias. Isso parece que só veio acontecer no período romano, autores romanos. Bom, no final dessas representações, se escolhiam, então, os vencedores do festival, eram atribuídos prêmios para o melhor autor de tragédia, para o melhor autor de comédia, também para o melhor corego e para o melhor ator. Então, esses espetáculos eram encenados uma única vez, eles eram concebidos para ser encenados numa única ocasião. No Teatro de Dioniso, essas representações ocorriam durante o dia. O Teatro de Dioniso ficava e a cidade para... São milhares de espectadores, alguma coisa, eu encontrei estimativas muito variáveis, de 16.000 a 7.000 espectadores, mas, enfim, eram milhares. Com relação à tragédia, para que houvesse igualdade entre os concorrentes, atuavam 3 atores. Inicialmente era 1, depois 2, no tempo de Aristófanes já eram 3. Esses atores eram profissionais, eles atuavam com uma máscara. E também havia um coro de 12 cidadãos. O coro era integrado de amadores, que eram sorteados para participar do coro da cidade. O coro dançava e cantava. Na comédia, o coro era maior. Na época de Aristófanes, eram 24 integrantes do coro. Mais tarde, parece que esse número foi reduzido para 22. E o coro seria acompanhado de um flautista. Na comédia, não havia limitação para o número de atores. Na comédia antiga, tinha uma passagem que se chamava parábase, que, se não me engano, quer dizer passo ao lado, em que a ação dramática era interrompida e apenas o coro ocupava a cena e se dirigia, então, diretamente ao público, falando como porta-voz do poeta. No final, quando nós falarmos, então, de Aristófanes, eu vou ler um trechinho de uma parábase para vocês. Bom, a montagem do espetáculo, os ensaios do coro, tudo isso era bastante dispendioso. Assim, um cidadão rico era designado para ser o corego, ou seja, aquele que naquele ano ia patrocinar o espetáculo teatral. E a primeira menção que a gente conhece acerca da participação de Péricles nos assuntos das cidades é justamente de 472, quando ele teria sido corego na representação dos persas de Ésquilo, nas grandes Dionísias. E só por essa informação, se a gente não tivesse outras acerca de Péricles, isso já seria suficiente para
ele era integrante de uma das famílias mais ricas de Atenas. Bom, pelo que eu disse até aqui, vocês já podem ver que o teatro era, nessa época, em Atenas, muito mais do que um entretenimento. Essas encenações tinham uma importância cívica muito grande, mais do que isso até, elas tinham um cunho marcadamente religioso. Eu quero dizer o seguinte, que o teatro de Dioniso era visto pelos atenienses não como uma sala de espetáculos exatamente, mas como um local de culto a um deus. Quer dizer, não se ia lá em busca de diversão, como nós vamos ao teatro hoje, mas o espetáculo fazia parte do culto do deus, né? E também uma outra coisa que eu chamo a atenção é o seguinte: nesse período ainda estava em curso que estava ocorrendo um fenômeno muito importante, que era a transição de uma cultura oral para uma cultura escrita. Durante o período arcaico, quando a cultura era oral, propriamente oral, o poeta era considerado o educador da Grécia, né? Tradicionalmente, Homero e Hesíodo eram considerados os grandes educadores. A paideia, a educação, a formação do homem grego, consistia, em grande parte, em conhecer os poemas homéricos. Portanto, tanto os tragediógrafos como os comediógrafos, eles são herdeiros dessa tradição de que o poeta é um educador, o que significa dizer que eles estavam bem cientes do seu papel de educadores. Eles não se viam como alguém que está fazendo um espetáculo de entretenimento, mas sim também como educadores da polis. Muito bem, a comédia, em particular, é um fruto do regime democrático. A gente não tem condição de imaginar essa comédia fora do regime democrático. Os comediógrafos gozavam, nesse período, da mais ampla liberdade crítica. Tudo podia ser criticado, parodiado, ridicularizado. Parece que a única coisa que não poderia ser objeto de crítica era o povo ateniense. Péricles mesmo foi objeto de inúmeras sátiras, e não só ele, vários, todos, ou muitos, todos seriam um exagero meu, mas muitos. Em 440, tinha baixado um decreto em que ele quis vedar a menção a pessoas vivas na comédia, o que demonstra que ninguém gostava muito de ser criticado nessas comédias. No entanto, essa iniciativa dele não teve sucesso, esse decreto foi rejeitado na Assembleia, na Eclésia. Bom, Aristófanes, em particular, retratou vários personagens conhecidos de Atenas. Em especial, ele retratou Cleon, que era um inimigo político de Péricles. Ele era um político importante nessa época, ele era general também, e ele chegou a processar Aristófanes. Não sabe, na verdade, se ele processou Aristófanes, se ele processou o produtor da peça, ou se ele processou a ambos, sob a acusação de atacar a reputação da cidade diante de estrangeiros, de ridicularizar a cidade diante de estrangeiros. Ele perdeu a demanda. Como resultado disso, Aristófanes escreveu uma comédia chamada Os Cavaleiros, que o ridiculariza mais ainda. Numa outra ocasião, ele volta a processar Aristófanes, que então, nessa segunda ocasião, Aristófanes procura o Cleon e propõe um acordo, eles fazem um acordo. O acordo que ele propõe é que nunca mais parodiar, criticar, mencionar Cleon nas suas comédias. Mas a verdade é que ele descumpre numa comédia da qual nós vamos falar, que é As Vespas. Os dois personagens principais têm nomes que remetem a Cleon, portanto, ele descumpriu o acordo e continuou ridicularizando Cleon. Aristófanes teria escrito de 40 a 44 comédias. Dessas, 11 chegaram completas para nós, o que é um número bastante elevado até. Se a gente compara com a produção dos tragediógrafos, os três mais famosos, o que chegou deles para a gente é muito menos do que o que chegou de Aristófanes. Bom, dessas 11,
9 teriam sido escritas entre 425 e 405. Apenas 2 teriam sido escritas no século IV. Então, a gente pode ver com isso que a maior parte da produção deles, de Aristófanes, está situada justamente no período da Guerra do Peloponeso, que vai de 431 a 404. E esse foi um período marcado pela decadência econômica, pela decadência política também de Atenas. A guerra não apenas representou a ruína financeira, ela devastou o poderio militar da cidade e ela representou um fardo muito pesado na vida cotidiana dos cidadãos atenienses. Então, eu vou chamar a atenção de vocês aqui para essas datas. 431 é o início da Guerra do Peloponeso. Vocês lembram, Péricles ascendeu ao poder como... Não é o poder, ele se torna a figura mais importante de Atenas em 460. 431 começa a Guerra do Peloponeso. Em 429, Péricles morre, vitimado por uma peste. Essa peste parece que era devida às péssimas condições de higiene da cidade durante esse conflito. O que aconteceu? Durante essa guerra, Atenas periodicamente teve que abrigar dentro das muralhas da cidade a população rural, a população da Ática. Isso porque a estratégia de Péricles na guerra foi não combater em campo aberto os espartanos e os seus aliados. Ele preferiu reforçar as muralhas da cidade até o Pireu, o porto de Atenas, que fica a 10 quilômetros, é muito perto de Atenas, está a 10 quilômetros da Acrópole. Então, ele reforçou essas muralhas para que a cidade tivesse uma saída aberta para o mar durante o conflito e não ficasse nunca totalmente cercada, em vez de partir para o confronto com os espartanos em campo. Isso significou que essa população da Ática ocupava a cidade. A população se multiplicava, da cidade se multiplicava num grau que eu não sei estimar, enfim. E aqueles que não tinham parentes, que não tinham amigos, ou que não tinham... Eles se abrigavam na área pública, eles ficavam abrigados pela rua, pelos templos, eu não sei onde. Então, isso representou uma piora da situação de higiene da cidade muito grande. E eu acho que esse fato já dá noção para vocês do que essa guerra representou de transtorno, de peso para a vida dos atenienses. Bom, passamos agora para o outro tópico da nossa palestra, que é a evolução das instituições políticas em Atenas até a formação da democracia, né? Eu acho que a gente pode dizer que o primeiro passo nesse percurso foi dado por Solon. Solon foi eleito arconte no início do século VI. Nessa ocasião, ele recebeu autorização para implantar reformas políticas e instituir novas leis para a cidade. Essa autorização já era algo de excepcional, porque nessa época, no início do século VI, já era costume na cidade que as leis fossem elaboradas por um corpo de cidadãos, não por um único indivíduo. E isso se deu porque Atenas enfrentava uma ameaça de guerra civil nessa ocasião. Havia uma revolta das classes econômicas mais pobres, que estavam reduzidas à miséria em razão de uma grave crise econômica. Até Solon, a organização política de Atenas não seria particularmente diferente do que se praticava nas demais cidades gregas. Não que fosse igual, não havia unidade política entre as cidades gregas, mas havia, vamos dizer, uma base similar. Assim como o direito grego, também a gente vê um arcabouço comum, embora não fosse um direito unificado, a gente vê traços comuns que permitem que a gente fale na existência de um direito grego. E o mesmo se dava, havia um arcabouço comum
no sistema político das polícias. Então, como era usual nas polícias gregas, havia em Atenas um corpo de magistrados que era responsável pelo governo da polis. Em Atenas, esse corpo eram os arcontes, 9 cidadãos que eram escolhidos anualmente dentre os eupátridas, ou seja, aqueles de família mais nobre. Eles eram encarregados de governar, de elaborar leis e de julgar os litígios. 3 deles tinham uma denominação especial, um era o arconte epônimo, ele dava nome àquele ano e talvez ele atuasse como chefe. O outro era o arconte Basileus, que tinha funções religiosas, e havia um terceiro, que era o Polemarco, que era o chefe militar. Os outros 6 não tinham uma denominação especial, nenhuma função diferenciada, eles eram chamados tesmotetai. Bom, eles não tinham, os arcontes não tinham um poder absoluto na cidade, eles precisavam submeter suas decisões ao Areópago, que era o segundo conselho existente em Atenas. Esse conselho era integrado por todos os ex-arcontes, ou seja, a magistratura no Areópago era vitalícia. Os arcontes eram eleitos anualmente e no Areópago não. Esse Areópago ele atuava como corte de justiça em alguns casos específicos. Eu não sei se nessa época, mas mais tarde eles tinham por atribuição julgar homicídios involuntários, homicídios excusáveis, por exemplo. Involuntários seriam, por exemplo, numa disputa atlética, um dos atletas, sem querer, ocasiona a morte do outro. Esse seria um caso de homicídio involuntário. Homicídio excusável seria alguém, o marido que mata o amante, flagra o amante com a esposa. Segundo a lei grega, ele poderia matar o amante da esposa. E tinha outros casos, mas, enfim, eu não me lembro. Mas alguns casos eram julgados, então, por esse Areópago. Não só funções de corte judicial, mas o Areópago também teria outras funções importantes na administração da cidade e provavelmente também funcionava como um órgão de aconselhamento. Muito bem. Quais foram as inovações que o Solon introduziu? E, em primeiro lugar, ele tentou reorganizar a economia, no que ele não teve sucesso, mas eu vou citar algumas medidas notáveis. Ele criou um perdão de dívidas, ele criou uma alforria para os cidadãos reduzidos à escravidão em razão de dívidas, e também ele proibiu empréstimos que tivessem como garantia de pagamento a promessa de escravidão do devedor. Além disso, outra medida muito importante que ele estabeleceu foi um sistema de classificação dos cidadãos da Ática em 4 classes. Essas classes foram definidas em função da renda do cidadão. E essa classificação servia para distribuir os cidadãos elegíveis para participar das diversas magistraturas da cidade. Por meio desse instrumento, essa criação dessas classes econômicas, dessas classes sociais, ele teria, então, garantido a participação política para todas as classes, inclusive para os cidadãos mais pobres, que passaram a ter direito a participar da Eclésia, que era a Assembleia do Povo, e do Tribunal da Eleia, que foi um tribunal que ele instituiu. Entretanto, o direito de participar, de ser eleito arconte, e o direito de integrar o Areópago ficou reservado aos integrantes das 2 classes mais ricas. Bom, essas reformas de Solon, embora não tenham criado, em termos políticos, uma mudança radical, elas representaram uma ruptura importante na tradição política ateniense, porque, a partir de então, a condição para exercer a magistratura, que eu estou falando magistratura não no sentido de ofício jurisdicional, mas de ofícios públicos em geral, a condição para exercer a magistratura, então, deixou de estar vinculada à origem do cidadão, como era a tradição até então.
ou seja, aparentemente até Solon, apenas os eupátridas, ou seja, a aristocracia, as famílias nobres, podiam ser indicados para as magistraturas mais importantes. E a partir, então, dessa classificação em função da renda, aqueles que alcançassem uma boa situação econômica passaram a ter direito de participar das magistraturas mais importantes. Segundo a tradição que nós recebemos, né, segundo os gregos acreditavam também no século IV até, Solon teria abolido toda a legislação pregressa, com uma única exceção, que foi a lei de homicídio de Drácon. Isso nós vamos até ver por quê, porque essa lei foi particularmente bem feita. O prestígio de Solon era enorme entre os gregos. No século IV, os atenienses, de uma maneira geral, ainda se referiam às leis da cidade como sendo as leis de Solon. Mas o fato é que nós hoje não sabemos exatamente qual o teor das leis de Solon. Nós não temos como saber se aquelas leis que havia mais tarde, se eram realmente as leis ditadas por Solon ou não. Bom, Solon ainda teria abolido, ele teria determinado que as leis que ele instituiu nessa ocasião fossem gravadas em cilindros de madeira. Esses cilindros se chamavam axons. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, eu não sei se eu vou conseguir. O que seria isso? Esses cilindros de madeira eram fixados numa moldura e em cada face desse cilindro, que teriam 3 ou 4 faces, havia o texto legal. Vou tentar ver aqui, vamos ver. Vocês conseguem ver alguma coisa? Desculpe, é aqui a minha câmera. Eu não sei se dá para vocês verem. Então, ficava uma moldura, deu para ver, né? Tá bom, obrigada. Era uma moldura onde eles podiam girar esses cilindros e assim foi uma maneira que ele inventou de dar publicidade a essas leis. Além disso, havia também essas leis foram também gravadas em pedras, essas pedras eram os curbês que ficavam expostos em locais públicos. Então já se pensou nessa época numa publicidade, né? O que contribuiu muito para que os gregos se interessassem, o cidadão comum se interessasse pela legislação. Isso foi um fator o ateniense, a gente vai ver, do século IV, do século V, tinha grande orgulho da sua legislação. Bom, além dessas medidas econômicas e legislativas importantes, no que se refere ao funcionamento da justiça, ele concebeu 2 instrumentos que implicaram uma democratização do acesso à justiça. O primeiro deles foi, eu mencionei que ele criou aquele tribunal da Elieia, que foi um tribunal recursal. Aquele cidadão que se julgasse prejudicado por uma decisão proferida por um juiz singular passou a ter direito de recorrer a esse tribunal da Elieia, na qual, eu acho que vocês lembram, tinham assento os cidadãos mais pobres também, né? E aqui cabe uma observação. Os jurados, eu estou chamando de jurados, em alguns textos vocês vão ver menção a juízes, o termo grego eram eliastas. Os julgadores que participavam dessas cortes eram os eliastas. Eu aqui, então, estou preferencialmente usando a denominação de jurados, mas vocês podem usar jurados ou juízes. Me parece que é um pouco indiferente. Eles eram os mesmos que integravam a Assembleia. A Assembleia era a Eclésia. Quando a Eclésia se reunia, então, com funções de corte recursal, de tribunal, ela recebia o nome de Elieia, mas não havia um corpo de cidadãos para a Eclésia e outro corpo encarregado de julgar. Era o mesmo corpo. Bom, o segundo instrumento importante concebido por Solon foi a criação de uma nova modalidade de ação.
Tradicionalmente, a ação judicial grega, que tinha o nome de diké, que quer dizer, na verdade, justiça, ela só podia ser proposta pela vítima da ofensa ou pelos seus familiares. No caso, por exemplo, do homicídio, em que o morto, evidentemente, não pode mover a ação para reparar o homicídio, cabia aos familiares da vítima intentar essa ação. Isso porque não havia na Grécia uma figura como o nosso promotor de justiça, um oficial encarregado de promover a ação penal que atuasse na defesa do interesse da coletividade em ver punidos os delitos criminais, né? Que é isso que faz o promotor, ele atua em nome do interesse social de punir os crimes. Mas eles não tinham essa figura, então eram os particulares que atuavam. O que Solon inventou, que ele percebeu, foi uma ideia muito inteligente. Qualquer cidadão maior de idade, do sexo masculino, poderia propor uma ação judicial em nome da vítima. Isso não era para qualquer modalidade de ação. Era para algumas ações especiais, alguns delitos especiais, em que a vítima podia não ter condições de agir em sua própria defesa. Seria o caso, por exemplo, de um órfão que, por ser menor de idade, não pudesse propor uma ação. Bom, no período clássico, essa ação imaginada, inventada por Solon, passou a se chamar grafé. E isso que significa que essa ação era escrita, né? Ao longo do tempo, desde Solon até o século V, as hipóteses de cabimento em que se podia usar essa ação foram sendo ampliadas, muito ampliadas. E a grafé marcou um passo muito importante no desenvolvimento dos procedimentos legais. Ela realmente foi um instrumento de democratização do acesso à justiça. E, como resultado das reformas de Solon, o que aconteceu é que a administração da justiça se tornou realmente uma preocupação do cidadão comum, do ateniense comum. Bom, o segundo nome que eu vou mencionar aqui é o de Clístenes, que chegou ao poder já no final do século VI, em 508. Em 508, com apoio popular, ele implantou uma série de reformas políticas em Atenas, e reformas que representaram, na prática, a instauração do regime democrático. Muito embora esse termo democracia só vai surgir um século mais tarde, com Heródoto, se não me engano. O território da Ática era dividido em 139 demos. Os demos eram, portanto, divisões territoriais da Ática. Clístenes inventou um sistema complicado, que eu não sei nem resumir aqui para vocês, e acho que nem valeria a pena, para distribuir proporcionalmente os deveres e direitos dos cidadãos. O que ele fez? Ele agrupou esses 139 demos em 10 grupos, que eram as 10 filai. Essa palavra costuma ser traduzida por tribos. E essa reforma que ele instituiu resultou no fortalecimento militar da Ática e também foi um instrumento que ele concebeu, que parece que funcionou, para acabar com rivalidades internas dentro da Ática. Bom, na esfera política, a participação popular na administração da cidade. Aquele processo que foi iniciado por Solon, foi completado nessa reforma de todo homem adulto que residia na Ática, com exceção de escravos estrangeiros, passou a ter direitos políticos nessa ocasião. Eles eram inscritos nos respectivos demoi, se tornavam, então, elegíveis para participar da eclésia, da assembleia, onde eram votadas as leis. A eclésia era composta de 6.000 integrantes, de um total de cidadãos estimado em 30.000 a 60.000. Quer dizer, haveria de 30 a 60.000 elegíveis. A verdade é que a gente não sabe ao certo qual seria a população da Ática. Eu encontrei uma estimativa do ano 430, 431. Foi a única que eu encontrei,
mas também é uma estimativa, não há a menor precisão nisso, quer dizer, a gente não pode ter certeza. Mas em 430 a 431, na Ática teria algo entre 350 mil a 300 mil habitantes. Desses, 30 mil, segundo essa estimativa, seriam cidadãos. 120 mil seriam familiares, mulheres, crianças, ou seja, não eram homens adultos. 100 mil escravos e 50 mil estrangeiros residentes. Portanto, vocês veem que os cidadãos com direito de voto, com direito de participação política, eram apenas algo que variava de 10% a 20%. É um percentual baixo, né? Bom, além disso, além dessa mudança na Assembleia que eu mencionei acima, Clístenes teria criado a Bulé, que era um conselho composto de 500. Esses integrantes eram escolhidos por um sorteio dentre os cidadãos elegíveis para ofício, né? 50 de cada tribo, ou seja, a tribo indicava aqueles que poderiam ser elegíveis, eram sorteados 50 de cada tribo, de maneira a garantir uma participação igualitária das filai. Qualquer cidadão poderia ser nomeado, mas não mais do que 2 vezes para participar da Bulé. E uma das principais atribuições da Bulé era preparar a pauta do que ia ser votado na Eclésia. Portanto, era um poder importantíssimo, é mais ou menos como o Rodrigo Maia hoje, que controla a pauta da Câmara, né? Eu li em outras fontes, conforme a fonte que eu consultei, que Solon é que teria criado a Bulé. Se foi Solon, ele criou com 400 integrantes e não com 500, e na época teriam assento na Bulé os integrantes da primeira, segunda e terceira daquelas classes que ele criou, e não os da quarta, os mais pobres, estariam excluídos. Enfim, com relação à criação da Bulé, eu não consegui realmente precisar quem é o responsável. Clístenes, por fim, também reformulou a administração da justiça. O Tribunal de Eleia, aquela corte que foi criada pelo Solon, deixou de ser uma corte recursal e passou a contar, então, com um corpo de 6 mil juízes. Esse tribunal não funcionava, a não ser para alguns casos excepcionais, que era necessário realmente que ele funcionasse com 6 mil jurados, ou 6 mil julgadores, mas, ordinariamente, ele funcionava em sessões menores, que eram as dicastérias. Elas eram compostas de um número variável de julgadores, conforme a ação que fosse julgada. Em geral, parece que funcionava com 501 julgadores, ou talvez na maioria das ações. Eu não sei porque eu encontrei menções a que funcionaria com 10, com 20, mas o mais comum parece que seria com 501. De qualquer maneira, parece que a Eleia seria, na realidade, mais um conjunto de 5 ou 6 tribunais diferentes, cada um desses tribunais encarregado de julgar matérias específicas, ou seja, haveria uma distribuição de competência em razão da matéria entre esses tribunais que compõem a Eleia. Bom, e com Clístenes, então, nós já estamos ingressando propriamente no período clássico, que para alguns começa em 508, outros situam em 480, que é a data da primeira invasão persa no território grego. Outros autores situam o início do período clássico em 478, que é a data da fundação da Liga de Delos, desculpe. Mas, seja qual for o marco inicial, o período clássico termina em 323, com a morte de Alexandre o Grande. E a gente pode, então, simplificar dizendo que a época clássica abrange os séculos V e IV, né? Então, como a gente já viu, quando o século V começa, o regime democrático já está estabelecido. E a democracia ateniense vai perdurar até 322, quando, então, se instala uma plutocracia em Atenas.
Durante esse período, houve duas breves interrupções em que vigoraram em Atenas governos oligárquicos, mas foram breves. E vamos falar, então, agora da primeira metade do século V, foi marcada por conflitos bélicos entre os gregos e os persas. Esses conflitos duraram de 499 a 449, ou seja, praticamente toda a primeira metade do século V, e nesse período houve duas invasões persas no território grego. A primeira foi comandada por Dario, a segunda por Xerxes, o filho de Dario, que chega até Atenas, né? Bom, essa vitória contra os persas foi conduzida principalmente por Esparta e por Atenas, e ela acabou por resultar na hegemonia de Atenas sobre as demais cidades gregas. E, dentre os fatores que contribuiu para isso, foi a criação da Liga de Delos, que foi uma aliança militar entre as diversas cidades gregas que se reuniram para juntar recursos para combater a persa. E o que aconteceu é as cidades inicialmente reuniram recursos na ilha de Delos. Silvia, dá licença, desculpe. Desculpe. Duas coisas. Sua voz está sumindo. Minha voz, muitas vezes. E o tempo já foi. Já foi? Porque era meia hora, né? Já começou às 6h30. Tem o tempo das perguntas, a não ser que você não queira. Não, eu entendi que eram 2 horas. Que isso, não. Meia hora de palestra e depois as perguntas. Mas você continua aí, deixa, sei lá, não sei, só estou avisando. E a voz está sumindo toda hora. Seu microfone, seu som, seu áudio está ruim. Está muito ruim, é? Ninguém ouve direito? Não, não é isso. É que ele de vez em quando some. Mais ou menos, né? Ai, que bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar, então, para a Justiça Ateniense, vou encerrar por aqui e vou abrir mão das perguntas, vou deixar para as perguntas. E que pena que a gente não vai poder falar, acho que não vai dar tempo de falar da comédia. Bom, vamos falar, então, rapidamente como é que era a justiça ateniense na segunda metade do século V. Vamos começar examinando qual era o procedimento básico seguido nas cortes. Em alguns casos especiais, cabia um magistrado a iniciativa de propor a demanda, ou seja, um funcionário público tinha, por atribuição, propor a demanda. Mas, na maioria dos casos, cabia um particular propor a ação. E como é que acontecia isso? O acusado, então, ele tinha que redigir uma acusação, uma queixa, detalhando a pretensão dele. Essa acusação era recebida por um magistrado, que, em geral, era um arconte, e isso era distribuído conforme a área de competência desse arconte ou desse oficial. Por exemplo, o arconte epônimo recebia queixas relativas ao direito de família, herança, Polemarco, queixas referentes a estrangeiros residentes, e esse oficial, então, deveria tornar a demanda pública na Ágora. O acusado ele era convocado para uma audiência preliminar perante esse oficial. E essa audiência provavelmente era um resquício ainda do período anterior, quando cabia ao arconte decidir o litígio. Cabia ao próprio réu da ciência da demanda ao arconte, ele tinha que convocar o demandado para comparecer nessa audiência, e, para isso, então, ele tinha que se fazer acompanhado de testemunhas, inicialmente 2, num período posterior, 1. Em alguns casos, essa audiência preliminar acontecia perante a bulé ou perante a eclésia, provavelmente quando havia um interesse da cidade, mas para causas de menor interesse, não. Se o acusado estivesse doente, se estivesse fora do país,
essa audiência podia ser adiada. Mas, se ele não apresentasse uma justificativa válida, o julgamento corria revelia. Bom, nessa audiência preliminar, cada um dos litigantes tinha oportunidade de expor ao magistrado os seus argumentos, também era uma oportunidade para ele ouvir os argumentos da parte contrária, e um podia interrogar o outro. Havia debate entre as partes. Também era uma oportunidade para se conhecer as provas que iam ser levadas a julgamento. Os documentos que as partes dispusessem, deviam ser apresentadas nessa ocasião. Não, os litigantes não estavam obrigados a adiantar todos os elementos de que dispunham. No entanto, isso podia ser uma desvantagem, porque eles poderiam não obter um parecer favorável do magistrado. Até o século IV, aparentemente, esse magistrado poderia julgar alguns casos mais simples, e também havia a possibilidade de que essa disputa fosse encerrada por uma arbitragem e que não fosse levada a julgamento. E havia um prejuízo financeiro grande para o perdedor. Numa ocasião, se estabeleceram multas para quem, por exemplo, não conseguisse reunir determinado percentual. Estou vendo que minha conexão com a internet está ficando instável. Continuam me ouvindo? Sim, tá. Se por acaso começar a falhar, nós interrompemos. Então, peço que vocês me avisem, né? Como eu dizia, então, se uma das partes não conseguisse reunir um número mínimo de votos dos jurados, ele recebia a imposição de uma multa. Então, a demanda podia, o fato da demanda prosseguir até julgamento, poderia representar um prejuízo grande, né? Então, às vezes, era mais favorável encerrar por um acordo, uma arbitragem. Bom, se não houvesse essa composição entre as partes, essa fase preliminar se encerrava com o ato desse magistrado, esse arconte, que devia formular o que por escrito, o que uma parte afirmava, o que a outra negava. Parece que essa exposição feita por esse oficial devia ser aceita pelas duas partes. Nessa ocasião, as partes, então, faziam o juramento. Esse documento, redigido por esse magistrado, tinha que conter a acusação precisa feita ao réu e também as questões que seriam discutidas. Esse documento era fixado na entrada da corte e, no início do julgamento, esse documento era lido. E, no julgamento propriamente dito, os litigantes, alternadamente, começando pelo demandante, dirigiam-se diretamente aos jurados, podendo falar por tempo igual. Esse tempo era medido num relógio d'água, uma clepsidra. Não havia advogados, mas a parte podia solicitar aos juízes que outra pessoa falasse em sua defesa. Isso era comum, mas deveria sempre haver esse pedido aos jurados, precisava-se haver essa autorização. Nessa época também se tornou muito comum o recurso a discursos redigidos por especialistas em retórica forense, eram os logógrafos. Esses discursos se tornaram muito populares em Atenas, circulavam cópias desses discursos, e eles são uma fonte importante que a gente tem do direito grego. Bom, depois da primeira manifestação do autor e réu, havia, então, uma segunda manifestação do autor e do réu por um período menor. No caso de uma ação pública, que era aquela ação em que havia interesse da cidade, por exemplo, alguém que era acusado de ter traído o interesse de Atenas, de ter se apropriado de recursos da cidade, não havia limitação do tempo para a manifestação das partes e essa audiência poderia durar, inclusive, o dia inteiro. Nos demais casos, havia limitação de tempo. As partes apresentavam suas provas diretamente diante dos juízes. Nessa época, o texto legal era considerado meio de prova, o que para nós é curioso. Isso porque, na prática, o acesso às normas legais não era simples. Não havia uma sistematização das leis, não havia uma codificação. Havia, sim, o costume de gravar leis em pedra, mas essas gravações eram dispostas
onde se achasse que seria do maior interesse para o público. Então, assim, uma lei de Efialtes sobre o Areópago foi posta no Areópago, outra lei sobre que regulasse o culto de Dioniso, por exemplo, era posta diante do templo de Dioniso. Então, a parte tinha que procurar as leis que a favorecessem. E só em 410 é que se pensou que essas leis e colocá-las no edifício público, mas isso só acabou acontecendo em 403. Até então, não havia um edifício público que tivesse um depósito dessas leis, né? Muito bem. Então, além desse acesso às leis, nem as partes, nem os julgadores, nem os jurados, eles tinham conhecimento dos textos legais, né? Justamente por essa característica de que não havia uma classe profissional especializada em matéria jurídica. Então, isso implicava a necessidade da parte levar ao conhecimento dos julgadores o texto de lei em que ela estava amparando a sua pretensão. Bom, as partes também poderiam recorrer a documentos, como eu disse, esses documentos eram lidos na audiência, podiam recorrer a testemunhas. Até determinada época, as partes liam para os jurados o depoimento que as testemunhas tinham escritos. Depois, elas passaram a conduzir as testemunhas, que então falavam diretamente na frente dos jurados. Mas não eram interrogadas pelos jurados, elas simplesmente falavam. Havia uma ampla liberdade nesse procedimento judicial ateniense de argumentação. Os litigantes não estavam limitados só a aspectos estritamente jurídicos, muito embora eles tivessem que mencionar esses aspectos. Então, era muito comum que o litigante mencionasse os serviços que ele tinha prestado à cidade. Era comum também que ele levasse seus filhos para se suplicar diante dos jurados, para os filhos chorarem, pedindo, por favor, que ele não fosse condenado. O próprio acusado chorava. Tudo isso era considerado usual nas cortes gregas. Quando se encerrava a argumentação das partes, a apresentação das provas, se passava imediatamente ao julgamento. Não havia uma discussão do caso entre os julgadores ou uma reunião. Os jurados não se reuniam para deliberar sobre o caso. No início da sessão, eles recebiam 2 pedrinhas, 2 pecinhas, e uma representava a absolvição, a outra a condenação. E eles depositavam o seu voto numa urna que era em seguida contada, os votos eram contados. Havia uma segunda etapa no julgamento, havendo a condenação, passava-se então a etapa que era a fixação da pena e se deliberava de novo, havia uma segunda deliberação do júri a respeito da pena que deveria ser aplicada. Bom, com relação ao processo de escolha dos julgadores, apenas homens com mais de 30 anos, no gozo dos seus direitos políticos, é que poderiam servir como jurados, nas dicastérias. Anualmente era elaborada uma lista de 6.000 cidadãos que poderiam prestar esse serviço e eles prestavam um juramento anual, era no momento que eles eram escolhidos, de julgar de maneira justa. Todo dia eles eram sorteados, havia um sorteio para a designação daqueles que naquele dia iam compor as dicastérias que funcionassem. Eles recebiam um bastão com as cores conforme a dicastéria, um bastão de uma cor, usavam togas também. E até determinada época esse sorteio era feito de véspera, e para evitar então que os jurados fossem influenciados ou subornados, isso passou a ser feito de manhã cedo, bem cedo, talvez de madrugada. E eu vou falar agora de uma figura típica desse período, que são os sicofantas. De um modo geral, a participação nos assuntos da polis era considerada um dever irrecusável, imprescindível de todo cidadão.
A opinião pública ateniense criticava severamente aqueles que se omitissem do cumprimento desse dever de fiscalizar os negócios da cidade. Portanto, o fato de se denunciar um cidadão por um ato lesivo à cidade era uma atitude não só esperada, como uma atitude que rendia prestígio político. Vocês lembram, eu mencionei aquela ação, a Grafé, criada por Solon, que atribuiu a qualquer cidadão a possibilidade de ingressar em juízo para defender de outras pessoas, né? As hipóteses de cabimento da Grafé, como eu disse, foram sendo ampliadas de tal maneira que se tornaram bem comuns demandas intentadas em defesa dos direitos da coletividade. O que aconteceu? A legislação começou, então, a prever caso assim, o autor podia intentar uma ação contra alguém que não respeitasse as normas comerciais. E ele, então, ganhava metade da multa anunciado se não perder nada. Ou então, alguém que houvesse usurpado a propriedade pública. O demandante, se fosse vencedor, recebia 3/4 do valor recuperado para o Estado. Ou seja, passou a haver, inclusive, um interesse financeiro na propositura dessas demandas. Então, essas demandas se tornaram muito comuns e foi nesse ambiente que surge a figura do psicofanta, que nada mais era do que um litigante profissional. Não era incomum que um ateniense usasse da propositura de uma demanda como um instrumento de vingança contra um inimigo. Isso não era mal visto, isso era considerado um comportamento comum e não nada criticável, mas a atuação dos psicofantas era muito mal vista. Eles eram verdadeiramente chantagistas, porque frequentemente eles não queriam nem ganhar a demanda. Eles entravam com a ação e queriam apenas fazer um acordo, porque era mais vantajoso para aquele que era demandado fazer um acordo e reduzir o prejuízo potencial que ele teria se ele fosse perdedor. Bom, eu acho que com isso eu encerro, então, e deixo vocês fazerem, porque agora eu iria falar de Aristófanes, acho que o tempo é curto, eu deixo vocês, então, fazerem as perguntas. As perguntas podem ser em ordem aí de pedidos. Quem quiser perguntar, pode ou levantar a mãozinha, que aparece aí em participante, quando você abre participante, ou botar aqui no chat. E aí cadê como é o nome dele? Felipe? Amanda, tem que abrir Pedro, aí o microfone. Pedro, professora. O Pedro. É o Pedro. Tá bom, professora. O Pedro tem que abrir o microfone. Mas as pessoas têm que pedir aqui para fazer a pergunta aqui, ou no chat, ou colocar a mãozinha para a gente fazer na ordem. Então, se alguém quer perguntar alguma coisa... Bom, se ninguém quer perguntar, eu quero. Eu tenho uma pergunta. Ótimo. Eu posso fazer, então? Posso, né? Você abriu sua palestra com a comédia, né? Você dando a entender que faria parte da democracia grega essa liberdade de falar, por exemplo, né? Porque a comédia estaria ligada com a democracia. No entanto, a pergunta assim, para mim, me parece um pouco misturado, assim, na Grécia, a parte o que acontece nos tribunais, ou seja, os rituais, né, digamos assim, jurídicos gregos do século V e do século IV também, aliás, do século IV mais ainda, depois vou dizer por quê, e uma outra coisa me parece ser o polites, né, o cidadão grego e seus direitos como cidadão grego, que tem sempre a liberdade, a autonomia, a autarquia, como 3 princípios. Então, independente do governo, a mim me parece que, claro que você falou de Péricles, do século V, que está sob a égide, né, de uma democracia que é chamada democracia, inclusive, de ouro, né,
tempo de ouro, era de ouro, não sei, do Péricles. Mas no século IV a gente tem uma alternância entre democracia e oligarquia, a gente sabe disso através de Platão, né, pela Carta 7, principalmente, também Tucídides e outros. Então, minha pergunta é a seguinte, porque não me parece que liberdade, autonomia e autarquia estejam ligadas apenas à democracia. Eu acho que durante também, exceto a oligarquia dos 30, né, a oligarquia que eles chamam de oligarquia ácratos, né, que é uma oligarquia pura, a oligarquia normal, comum, respeita esses princípios do políteis. Então, o que me pareceu, assim, a minha pergunta não está não é separado na Grécia, não se deveria separar assim o que acontece com o cidadão, os direitos do cidadão das formas de governo. Porque a mim que me parece, pelo que eu não sou da área de direito, né? Mas o que me parece é que o lado, assim, os aspectos jurídicos não são conectados a esses que nós pensamos hoje, de direitos, por exemplo, como você abriu sua palestra com a questão do direito de palavra, né? Na verdade, que a comédia é isso. A comédia, ela fala mal dos políticos, né? O Aristófanes, inclusive, veste os políticos de prostitutas, bota eles todos de amarelinho, né? Com a roupa das prostitutas, fala barbáries, né? Sobre os políticos na cara dos políticos. Então, eu não sei se essa conexão... Claro, a comédia nasceu na democracia, mas eu não sei se está conectado tão intimamente como pareceu na sua palestra. Essa é a minha pergunta. Sim, eu também não sou uma especialista em teatro grego nem em comédia grega, mas eu tenho a impressão que essa comédia antiga, com esse cunho de crítica social e política tão forte, eu acho que ela só tinha lugar nesse período de democracia radical, tanto que ela acaba. Quando acaba a democracia grega, ela perde esse cunho de político. Mas eu não acho que seja essa conexão obrigatória que você está fazendo, porque a tragédia também acaba. E, inclusive, a comédia ela vai sobreviver muito mais do que a tragédia. Não, a comédia continua. No entanto, essa comédia, que era fundamentalmente política, deixa de existir. Eu acho que você está enganada, desculpe, mas acho que não deixa de existir, não. Posso estar enganada, sim, mas A comédia aristofânica, claro, acabou, porque Aristófanes morreu, acabaram-se as comédias, né? Mas ele continua famoso durante todo o século IV. Talvez ele é considerado pelos próprios gregos o maior comediógrafo, mas havia muitos comediógrafos e tragediógrafos que não chegaram até nós. Isso a gente sabe pela poética. Nomes e nomes e nomes que não chegaram até nós. Então, agora eu desconfio que essa conexão não existe, que isso é uma conexão moderna, é uma conexão da nossa compreensão de democracia, entendeu? Que atribui. Porque eu acho que na Grécia, na Atenas, o cidadão tem seus direitos independente do partido político, né, do sistema político que estaria no governo, que ou era democracia ou era oligarquia. A exceção da oligarquia dos 30. Né? Não, mas é só isso, não tenho mais nada para acrescentar. Não sei, talvez aí outras pessoas possam colaborar aí. Tem uma pergunta aqui Não, tem José Roberto Cosmo, quero perguntar. Eu acho que... O Pedro pode abrir, por favor, o microfone do José Roberto. José Roberto, escreve que eu estou lendo aqui. Eu não tinha visto, não tinha aberto o chat, não tinha visto.
Pedro, por favor, pode abrir o microfone do José Roberto? Já abri aqui, só falta só ele abrir agora. Ah, ele que está fechado, então. Isso. José Roberto, está aí? Eu acho que o José Roberto não está ouvindo, né? José Roberto, alô? Ele não está. Então, mais alguém quer perguntar? Quando ele aparecer, ele... Espera aí. O legado que temos da história do direito romano... Isso não é dele, é de outra pessoa, é Sadi, não é do José Roberto. Não recebi. É de outra pessoa. Então, me manda uma bibliografia de direito grego. Eu gostaria de saber como é que eu mando para vocês. Como é que eu posso mandar? Mas agora não, né, Silvia? Primeiro as perguntas, depois você manda a bibliografia. Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? Ou quer falar alguma coisa? Acho que não tem. Então você pode... Sadi me pergunta por que é sempre dada pouca importância. Sadi, eu não sei dizer por que é dada pouca importância aos gregos. Eu estou supondo que você se refere ao direito grego, né? O legado que temos da história do direito romano geralmente se toma como primeiro paradigma. Eu acho que é porque nosso direito continental europeu, e nós, por termos sido colônia de Portugal, é herdeiro direto do direito romano. Nós herdamos essas instituições diretamente de Roma. E quanto ao direito grego, não. Então, suponho que é por isso que ele é menos conhecido. No entanto, quando a gente estuda o direito grego, a gente vê que eles já tiveram invenções geniais, como, por exemplo, Solon, que já concebeu o segundo grau de jurisdição. E no próximo semestre, quando a gente falar da lei de Drácon, nós já vamos ver como eles tinham uma técnica legislativa já avançada para a época, né? Mas realmente não saberia dizer para você exatamente por que se deu tão pouca razão aos gregos, a não ser essa, que o nosso direito vem em linha direta, vamos dizer assim, do direito romano, que espalhou seu império por toda a Europa, portanto, traçou as primeiras regras em cada um dos países da Europa e nós herdamos esse direito. José Roberto já voltou ou não? Para fazer a pergunta. Maura pergunta... Não, José Roberto não voltou. Penalidades impostas? Maura, em geral, eram multas que eram impostas, financeiras. Claro, havia pena de morte para delitos criminais. Havia também a penalidade... um cidadão podia ser condenado ao ostracismo, que era um exílio político. O cidadão ficava 10 anos afastado, não representava nenhuma punição para a família, também não representava nenhuma perda de propriedade. Depois, era um instrumento para afastar aqueles que poderiam ser considerados uma ameaça à democracia grega. Era justamente para afastar pessoas nefastas à democracia grega. Mas não havia uma prisão, a prisão como pena, não. Havia prisão, inclusive, para aguardar julgamento ou para aguardar o cumprimento da pena de morte, mas não havia prisão como pena. Eu acho que o José Roberto voltou agora. Ele está sem som. José Roberto, se quiser... Tem que abrir o microfone dele, porque acho que o Pedro já abriu. Ok, isso. eu estou aí, então. Desculpe, mas é que teve um evento urgente aqui, eu tive que sair, embora eu tenha feito a questão. Eu queria saber, professor, o seguinte: como é que os filósofos dessa época, que conviviam com essas mudanças, reformas, etc., assim, brevemente, como é que a senhora poderia colocar para nós a reação em termos de crítica, em termos de aceitação, em termos de se subordinar
a essas mudanças que foram feitas no judiciário, na própria legislação e assim por diante. Obviamente que eu sei que é um tema muito amplo, mas talvez algumas pinceladas gerais pudessem ser colocadas para nós. Muito obrigado e parabéns pela apresentação, brilhante. Obrigada. Bom, os filósofos, Platão, principalmente, que é a minha área de maior interesse, é Platão, principalmente os diálogos tardios. Platão tinha grande interesse em leis e legislação. Ele fez um projeto de legislação para uma colônia hipotética, na última obra dele, As Leis. Ele não me parece que fosse particularmente crítico da justiça grega. Aristóteles também conhecia bastante do sistema político e judiciário grego. Ele, nessa obra de leis, ele sugere algumas mudanças no sistema judiciário grego. Ele pensa em pena de prisão, Platão pensa em pena de prisão, mas ele não era, ele era um grande crítico do regime político democrático grego, como Aristófanes. Era por isso que eu pretendia trazer Aristófanes. Aristófanes foi um grande crítico da justiça ateniense dessa época, que ele via, assim como ele via os sofistas, como introdutores de uma corrupção na mentalidade tradicional do ateniense. Ele também via o sistema de justiça ateniense como muito disfuncional. Então, ele tem muitas passagens sobre a justiça e ele achava que o excesso de demandas em Atenas era uma disfunção do sistema ateniense. Agora, eu nunca vi em Platão essa crítica diretamente e não me lembro de ter lido em nenhum outro filósofo uma crítica particular à justiça grega, assim como a gente pode ver em Aristófanes. Esse, sim, nele é que a gente encontra um grande crítico desse sistema que realmente, você lendo as comédias, você vai ver como se tornou disfuncional, como resultou esse excesso de possibilidades de demanda que virou um verdadeiro estímulo às demandas e se tornou abusivo, se tornou verdadeiramente abusivo. Qualquer um era comum, inclusive era comum. Se você me aciona, eu aciono você. Antes de qualquer coisa, o melhor meio de defesa é eu responder com uma ação também, porque assim estamos garantidos que eu não vou me dar tão mal. Então, o sistema judiciário ateniense, nesse período que às vezes é chamado de democracia radical, que é a segunda metade do século V, se tornou realmente algo disfuncional. A gente teria mais alguma pergunta ou não? Eu acho que não, né? Parece que não. Então, nós podemos encerrar, então, né? Acho que tem só essa moça, Tatiane, que pede uma bibliografia, porque ela não é aluna da PUC. Tá. Tatiane, eu vou pôr aqui, tem que escrever, né? Eu não sei se a Tatiane ainda está aqui. Pode pegar o e-mail dela e mandar para ela por e-mail, se você achar melhor. Por favor, escreve o seu e-mail para mim, que eu mando para você a bibliografia. Sim, Tatiane está me perguntando o que seria essa democracia radical. Tá certo. Esse é um termo que alguns estudiosos usam para se referir a esse período da segunda metade do século V. Depois, eu não mencionei, depois das reformas de 508, houve ainda outras reformas menores de Efialtes, que eu falei de passagem, do próprio Péricles, que instituiu uma remuneração para jurados, que depois foi estendida para outros, que foi uma maneira de permitir
que cidadãos mais pobres participassem efetivamente dessas cortes de justiça, das dicastérias, porque os mais pobres, embora pudessem ser eleitos, se eles tinham que trabalhar para ganhar seu sustento, evidentemente, eles não podiam se dedicar a esse mundo público. Então, Péricles concebeu um salário pago pelos cofres públicos, não era muito, eram 2 óbulos, depois passou a 3 óbulos. Isso era menos do que a remuneração de um profissional pobre em Atenas, um operário, enfim, um agricultor. Seria a metade do que ganhava um profissional da classe mais baixa. Mas, de qualquer maneira, permitia que eles participassem e teve como resultado também um efeito ruim, foi que passou a atrair para essa função de jurados, basicamente, cidadãos idosos que não tinham condição de trabalhar e que não tinham outra fonte de renda. Esses é que passaram a se interessar em trabalhar como juízes, né, de dicastérias. E esse período, em função de uma série... Atenas, nessa época, basicamente, os aristocratas e os democratas. Então, houve uma série de reformas que foram diminuindo o poder dos órgãos mais propriamente oligárquicos. Houve reforma reduziram-se os poderes do Areópago, que teve grande importância durante a guerra com os persas. Ele teve seus poderes reduzidos por uma dessas reformas na primeira metade do século V, e esse período, então, da segunda metade do século V, por alguns autores, foi chamado de democracia radical. Foi o auge dessas reformas democráticas. É por isso que recebe esse nome de democracia radical. Alguém aqui, Fernando Castro, me deu o seu e-mail. É com minúsculas, Fernando? Ou é assim mesmo, tudo com maiúscula? Tudo minúsculo, ok, tá bom. Minúsculas, ok. Verônica, me pergunta se seria democracia para todos em seu sentido original. Verônica, não seria democracia para todos, porque, como nós mencionamos, apenas 10 a 20% dos habitantes da Ática, na verdade, gozavam dos direitos de cidadão. Mulheres, não. Escravos, não. Crianças menores, evidentemente, não. Estrangeiros residentes, também não. Então, na verdade, era uma parcela de não mais que 10 a 20%. Então, não sei se seria adequado a gente falar em democracia para todos. Era democracia para esses 10 ou 20% que tinham o status jurídico de cidadãos. Ok. Posso falar? Pode, claro. Essa democracia radical é a democracia das multidões, porque tem uma democracia que se chama democracia das multidões, que é da época lá de Platão, né, daquela escrita da Carta 7 dele. É dessa mesma que você está falando ou é outra? Porque... Irley, eu não sei te dizer, porque eu não conheço, eu não me lembro dessa... democracia tem um nome em grego, eles têm até um nome em grego que a tradução é democracia das multidões, eu não me lembro mais o nome como é que é em grego. E que é a democracia de cidade... Não sei te dizer, porque eu não conheço a expressão a democracia das multidões, não me lembro disso na Carta 7ª, que, na verdade, eu li... Não, isso não está na Carta 7. Olha, eu encontrei essa expressão democracia radical em autores que tratam do regime político dessa época, se referindo a essa segunda metade do século V,
para se referir a esse período depois dessas reformas, não só essa de 508, que na prática, de Clístenes, que na prática instaurou a democracia, mas algumas outras que vieram depois, inclusive de Péricles. Todas as reformas que Péricles aprovou e que representaram a prevalência, então, com a redução de poderes de outros órgãos que estavam mais na mão da oligarquia. Então, essa que é, porque aí, de fato, o poder ficou na mão desses cidadãos eleitos, de todas as classes sociais. Então é a que eu estou falando, é a mesma que eu estou falando. Ela se chama lá entre eles, acho que é Tucídides que cita, é democracia das multidões. Então tá, pode ser. Não sei se é dos críticos, mas a palavra vem em grego, inclusive. Então é isso. E que é a democracia, na verdade, que é criticada por Platão. É isso. Esse formato que é criticado por Platão. E que também, me parece, criticado por Aristófanes. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Senão, nós encerramos geralmente às 20 horas, às 8 horas da noite. Mas se alguém ainda quiser fazer, tem tempo para fazer uma pergunta. Senão, nós vamos... José Roberto? José Roberto? Quer falar? Isso, posso falar? Pode. É o seguinte, professora Silvia, eu sou estudioso de Hannah Arendt e me interessa muito esse tema da democracia, embora ela também não tenha falado muito da justiça grega. A minha pergunta é a seguinte: Hannah Arendt tem realmente uma preferência pelo modelo de democracia grega. Agora, às vezes, surge para mim alguma dúvida, já que essa democracia é uma democracia que chega a 10%, 20% da população, como a senhora colocou anteriormente. Por que essa, talvez, preferência que ela tem com relação a essa questão de privilegiar bastante nos seus textos da política a democracia grega? Olha, eu não saberia te dizer porque eu não conheço Hannah Arendt, embora eu goste muito dela, mas eu não conheço suficientemente para saber. Agora, a característica distinta da democracia grega, ou pelo menos a que me ocorre como a mais característica, é que nós praticamos uma democracia representativa e eles praticavam uma democracia direta. Eu não sei se quando ela está falando da democracia grega, me parece que talvez ela esteja falando da democracia direta, em que o cidadão participava diretamente desse espaço político. Eu acho que o conceito dela de política está muito ligado a isso, né? Então, a nossa é uma democracia representativa, ou seja, nós não estamos vivendo cotidianamente a política, como era o caso do cidadão grego. Como eu disse aqui para vocês em algum momento da palestra, para o cidadão grego, esse que desfrutava desse status privilegiado de cidadão, a participação nos assuntos da polis era algo exigido, não só esperado, mas exigido. Eu não tive tempo de mencionar aqui para vocês, mas Demóstenes, num dos seus discursos, ele critica dois políticos famosos da época que, em 30 anos de atividade como políticos, nunca processaram alguém que tenha lesado os interesses de Atenas. Ou seja, eu tenho não tenha lido a Hannah Arendt o suficiente, eu tenho a impressão que, quando ela está falando da democracia grega, ela fala ou seja, quando ela valoriza a democracia grega, ela está valorizando essa participação política efetiva nos assuntos da polis. Diria que seria, suponho eu, é uma suposição da minha parte, que é isso. Ele queria completar, né, Irley? Não, acho que você respondeu muito bem. Mas eu só acrescentaria que a democracia, a política grega,
que a Hannah Arendt, a democracia que é criticada por ela tira do Karl Popper. Então, ela não entende muito bem de política grega, não. Assim, na minha opinião, eu adoro a Hannah Arendt, eu gosto imensamente dela, mas eu acho que quando ela fala da democracia, quando ela valoriza a democracia, ela não distingue essas nuances que quem estuda a democracia grega sabe que existem. Então, por exemplo, quando ela fala mal de Platão, porque Platão é contra a democracia, ela não esclarece que o mal que ele está falando da democracia é de uma determinada democracia, que é essa forma que a Silvia chamou de radical e que eu chamei de democracia das multidões. E, de fato, gerou muita... Mas eu acho que, do ponto de vista da Hannah Arendt, não interessa muito isso, não. Eu acho que você falou muito bem, eu acho que o que interessa para ela mais é essa participação efetiva dos cidadãos, a ágora, né? O valor que a palavra tem, a discussão, e que é legal isso, mas ela não faz uma distinção das democracias. Só isso. Né? Ela é crítica de Platão, eu não sei se é porque foi discípula de Heidegger, não sei se é por isso, até quando ela quer falar bem de Platão, ela usa a figura de Sócrates, ela não se refere ao Sócrates, curiosamente. O Sócrates de Platão, mas ela usa Sócrates. Ela é sempre bastante crítica de Platão. Mais alguma pergunta? Acho que agora terminamos, né? Bom, mas ainda dá para fazer. Se tiver assim, uma pergunta ainda, é possível. Mas então... Agradecer a todos pela paciência que me escutaram. Eu peço 1000 desculpas a vocês, mas eu tinha entendido que nós teríamos 2 horas de palestra. Eu preparei uma palestra de 1h30 e, enfim, espero ter uma segunda oportunidade para voltarmos a falar da comédia de Aristófanes. Tá certo? Tá e bom. Agradeço mais uma vez a Irle pelo convite. Eu que agradeço a você, Silvia, agradeço as pessoas presentes. Muito obrigada. Então, sexta-feira que vem tem mais, né? Sexta-feira que vem é Henrique, né, Henrique? É você, né? Pois é. Sexta-feira que vem tem um Antum falando aí, tá? Sobre parresia. Sobre parresia. Foucault. Então, tá bom, gente. Pedro, podemos encerrar.